que há muito mais que vamos aqui apresentar. Mais uma vez, saudações a todos. Vamos começar a nossa live sobre a Solar Group e as empresas por ela financiadas. E nos próximos minutos vamos procurar esclarecer alguns pontos, providenciar informação. E eu que estarei aqui convosco, chamo-me Maria Magaia, sou sócia e investidora da Solar Group e estou vivendo experiências maravilhosas desde que me juntei a esta empresa. Estou muito feliz e, sobretudo, a aprender bastante, não é? Nesta minha primeira saga, neste tipo de investimento. E sou abençoada porque entrei com o pé direito e tudo está a correr a contento. Estamos a falar aqui de uma empresa que já se expandiu pelo mundo, não é? Já em 194 países. E este é um elemento muito importante. Por que que em todo o mundo as pessoas estão confiando na Solar Group? Certamente que elas viram algo especial aqui. E mais pessoas estão chegando a cada dia. Já somos mais de 90 mil investidores. Esse número não é pequeno, pois não. E já atraiu também mais de 100 milhões de investimento, não é? E conta com vários especialistas, uma equipe tão vasta que garante o sucesso que nós estamos aqui a vivenciar. Estamos a falar de uma empresa que já tem um legado, tem 9 anos de experiência no mercado. Então, só por isso já são elementos bastantes para nós vermos a credibilidade desta empresa. Além dessa expansão virtual pelos 194 países, também temos uma presença significativa em vários países, com escritórios de representação, como podemos ver aqui, países de vários níveis econômicos. Vemos aqui a França, a Costa do Marfim, a Alemanha, a Bulgária, a Índia, Hungria, Indonésia, Vietnã, Horvátia, Senegal, Benin, Togo, Brasil, Colômbia, Rússia, Equador, Peru, Itália, Nepal, Burkina Faso, Camarões, Nigéria, Cazaquistão, Haiti, Macedônia, Áustria, Liechtenstein, a Suécia, Mali, Madagascar, Guiné, Gabão, Moçambique e África do Sul, não é? Estes são escritórios para dar assistência técnica e também contribuir para a expansão da empresa. Esta empresa que atua dentro do quadro legal nesta matéria de crowdfunding ou investimento colaborativo. E essa é uma das razões que faz com que as pessoas confiem nela e também dá segurança àqueles que decidem se juntar e investir aqui, porque são cobertos por um instrumento jurídico, não é? Que é o contrato que deve ser assinado para poder investir. Além de que todas as dúvidas são esclarecidas, temos uma vasta equipe também de conselheiros jurídicos, de técnicos jurídicos que auxiliam no esclarecimento de algumas dúvidas ou zonas de penumbra. E neste momento conta com 2 empresas que estão a ser financiadas, não é? A primeira é a de motores Dionovs,
que se dedica à criação de uma empresa de grande escala para o desenvolvimento, produção e comercialização de motores elétricos e outros produtos, e encontra-se na sua fase final de financiamento. E em 2024 foi lançada a Aeronova, que traz o projeto de dirigíveis da nova geração. E foi muito interessante, há momentos, podermos perceber o currículo das pessoas que estão em frente do projeto. Um vasto currículo rico em experiências que garante este sucesso que estamos a viver desde 2024. E esta empresa vem para revolucionar a área aeronáutica, trazendo soluções que vão agregar valor no mercado. E está na sua fase inicial. E antes de nós avançarmos em alguns detalhes destas duas empresas, vamos explicar o potencial que há neste tipo de investimento, trazendo aqui exemplos de empresas que usaram o mesmo modelo que estamos aqui a apresentar e vermos o que nós temos à nossa frente e como nós podemos aproveitar da melhor maneira a oportunidade que está em nossas mãos. Todos nós conhecemos a Alibaba, a Amazon, a Apple, a Facebook, a Google, a Netflix, a Microsoft, Tesla e a Uber. Usaram este modelo de financiamento colaborativo, que é o novo paradigma, principalmente agora no século XXI. As empresas startups, elas já não apelam ao financiamento bancário, que tem altas taxas de juros e também tem critérios bastante complexos, difíceis de serem satisfeitos. Então, as empresas recorrem a este modelo que apresenta vantagens mútuas, tanto para os proponentes dos projetos quanto aqueles que decidem se juntar e investindo aqui. E o que é que a empresa ganha com este modelo? Não é? Não se sujeita àquelas condições dos bancos, poupando bastante, além de que, através deste modelo também, à medida que o projeto vai se desenvolvendo, também está criando um nicho de mercado. A tecnologia chega ao conhecimento de milhares, se não milhões de pessoas, mesmo antes de ser colocado no mercado. E para aqueles que decidem se juntar e financiar esses mesmos projetos, têm a grande oportunidade de participarem como cofundadores das empresas e aí terem, ao longo do tempo, lucros enormes, como vamos poder perceber aqui. Esta tabela foi elaborada tendo em conta um investimento humilde de $100. Um elemento muito importante que temos que aqui perceber é o timing de investimento. Isso conta muito e aqui é importante que as pessoas, para tirarem melhor proveito, investam no momento em que as empresas estão sendo construídas. Por quê? Porque vão comprar as cotas de investimento a preços irrisórios e que depois, seguindo todo um processo, vão crescer ao longo do tempo de preço, o que é uma vantagem bastante grande. Podemos olhar na segunda coluna e vemos aqui o preço que estas empresas praticaram no momento da sua
construção, Alibaba 0,05, Amazon 0,07, Apple 0,06, Facebook 0,07, a Google 0,001, mais baratas ainda, a Netflix 0,02, Microsoft 0,073, a Tesla teve o mesmo preço que a Google e a UBA 0,0099, não é? É só ver que são cêntimos de dólar. Esse é o padrão do preço no momento da construção. E depois, com esse investimento de 100 dólares, a pessoa tinha em compensação um X número de cotas, não é? Que podemos ver aqui na terceira coluna. Na Alibaba podia ter 2.000, Amazon 1.429, a Apple 1.667, Facebook 1.429, Google 100.000, Netflix 5.000, Microsoft 1.370, Tesla 100.000 e a UBA 11.111. As empresas foram construídas, começaram a lançar os seus produtos no mercado, ganharam autonomia financeira, conseguiram satisfazer requisitos para se listarem nas bolsas de valor. E aí tiveram um primeiro preço das suas ações. Isso podemos ver na quarta coluna, não é? E vamos perceber que houve aqui um crescimento exponencial da construção até a entrada da bolsa. O primeiro preço, por exemplo, da Facebook foram 38 dólares. Cada ação, no caso. E a cota foi vendida a 0,07. Este crescimento é muito grande e tem que nos chamar a atenção. A Google saiu de 0,001 para 100 dólares cada ação, não é? E se a pessoa decidisse vender nessa altura, vamos ver o encaixe que teve aqui na quinta coluna, não é? Com 100 dólares, já podia ter 10 milhões de dólares na Google, 75 mil dólares na Netflix, 1.700.000 na Tesla. E podemos ler e prestar atenção a estes valores, não é? Onde é que nós temos outro modelo de negócio com um potencial de ganhos como este? Os estudos indicam que este é o modelo mais rentável, contanto que as empresas apresentem um produto que agrega valor no mercado, que responda às necessidades do mercado, a tendência das ações sempre será de crescimento, não é? E o tempo foi passando, este é um tipo de ativos que valorizam com o tempo. Enquanto encontramos outros segmentos de negócio que com o tempo desgastam e decrescem, aqui a tendência é de crescimento. E por isso mesmo, já a 7 de janeiro, temos estes preços na penúltima coluna, não é? A Netflix saiu de 0,02, entrou na bolsa no primeiro preço de 15 dólares e em janeiro de 2026 já custavam mais de 1.000 dólares cada ação, não é? 1.019. E já a pessoa vendendo já tem mais de 5 milhões de dólares. Na Google já teria mais de 31 milhões, quase 32 milhões.
Na Tesla, 46, praticamente 47 milhões de dólares. Não há engano, é isso mesmo. São milhões de dólares. Podemos pensar o que podemos fazer com tanto dinheiro assim. Porque nós vamos ter a mesma oportunidade nas empresas que estamos aqui a apresentar. É só respeitar o processo e tudo vai tomando o seu curso, o seu rumo. E o que é que nós podemos esperar das nossas empresas? As empresas que estão sendo financiadas pela Solar Group e que nas quais podemos investir até aos dias de hoje. Na Sovelmash, temos o preço de 0,083 e com isso podemos, com 100 dólares, ter 1.200 cotas. E na Aeronova, com um preço de 0,0039, podemos ter 25.907 cotas. A projeção que a empresa deu do preço inicial na Bolsa de Valores é de $1 cada cota. Na altura já terão sido convertidas em ações. Então, cada ação vai corresponder a $1 mínimo. Temos que entender sempre isso, que este é o preço mínimo da projeção. Mas, dependendo do mercado, pode ser mais, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100, por que não? Então, temos que ter isso em mente, que o preço que hoje está a estes cêntimos de dólar vai crescer ao longo do tempo. Considerando esta projeção, então, na Sovelmash já teríamos $1.200 e aqui 25 mil dólares, que é um bom negócio, não é? E uma grande oportunidade de nós podermos aproveitar e com um potencial para um crescimento enorme, tendo em conta que estamos a falar de empresas que estão a trazer tecnologias inovadoras, as maiores inovações nas suas respectivas áreas. Então, esta parte é essencial para que isso possa nos ajudar a compreender como é que este paradigma de investimento colaborativo funciona, não é? É respeitar o processo, respeitar o tempo de maturação da empresa, que depois há ganhos enormes mais adiante. E é só ter paciência, e investimento é isso mesmo. Não é de hoje para amanhã, e aqui até o tempo está muito encurtado em relação a várias empresas que nós encontramos no mercado. O nosso primeiro projeto, que já é uma empresa que está em funcionamento, é de motores Dionovs, motores elétricos, que vão ser aplicados em várias áreas. Por exemplo, a área do setor de transformação, construção civil, área militar, área da aviação, área dos aparelhos domésticos, área de transportes de vários tipos. Enfim, a Sovelmash está capacitada para produzir qualquer tipo de motor. E esse projeto surge para resolver um grande problema que surgiu com a produção de energia, não é? E que tem um impacto negativo, tanto pelas suas formas de produção, quanto pelas quantidades excessivas que estão sendo produzidas no mundo, e isso tem um impacto sobre o meio ambiente. E o maior consumo
de toda a energia produzida no planeta é pelos motores elétricos, que consomem cerca de 60%. E encontramos vários tipos de motores, em quantidade calculada por aí 10 mil. E há uma produção desenfreada desses motores que supera a 7 bilhões por ano. E cada indivíduo chega a usar 11 equipamentos ou dispositivos que usam motores. Estes números são muito elevados e alguns desses tipos de motores já apresentam problemas de baixa eficiência energética, por isso mesmo que estão sendo banidos em vários países. O problema advindo dos motores foi crescendo ao longo do tempo porque a engenharia de motores não conseguiu acompanhar o problema que estava a acontecer e pontualmente trazer soluções para mitigar a expansão desse mesmo problema. E hoje todos nós sentimos as mudanças climáticas, o problema ambiental que por hora está a acontecer. E dentro dessa problemática encontramos o cientista, o engenheiro Dmitry Dionov, que vem trabalhando desde 1995 na procura da solução deste mesmo problema que estamos a viver e criou a tecnologia de enrolamento combinado Slavianka, que é a marca dos produtos que vamos comercializar na Sovalmash. Ele conseguiu algo engenhoso que ninguém mais neste mundo, no planeta, conseguiu, que é combinar dois sistemas e trazer resultados que o mundo estava à espera, que o mundo estava a precisar. Combinou o sistema Delta e Estrela e conseguiu uma poupança de eletricidade, uma poupança de energia até 40%. E isso logo tem impacto sobre os fatores de produção, porque trata-se de motores de tamanho muito menor, que vão precisar de menos insumos comparativamente. Então, isso reduz também o seu custo. Vão precisar de menos cobre, de menos aço, de menos alumínio e outros insumos. E também, apesar do seu tamanho reduzido, são mais robustos, têm maior confiabilidade e podem durar muito mais tempo sem precisarem de manutenção. Além de outros ganhos, como, por exemplo, a questão dos ruídos e vibrações, que foram bastante mitigados, controlados quase a níveis imperceptíveis. Também tem a vantagem de estes motores poderem ser usados de duas formas. De forma genuína, num motor, por exemplo, meio de transporte que está sendo fabricado, ou em substituição de um motor já usado. Então, é bastante vantajoso. Estamos a falar aqui de uma tecnologia que já está comprovada, está certificada, já foi testada em vários meios de transportes, em vários dispositivos. Aqui vemos alguns meios de transporte nos quais foi ensaiada, não é? E este projeto de motores Dionovis, que constitui um grupo, não é? Tem 3 empresas
que aqui comparticipam. A ACIP, que é a dona da tecnologia, onde tudo começou em 1995. E depois houve a necessidade de criar uma marca comercial, que é a Sovel+, que vai produzir e comercializar esta mesma tecnologia. E tudo isso graças à Solar Group, que tem o papel de mobilizar investimentos, atrair e coordenar todo esse processo. E daí foi possível construir este legado que estamos aqui a apresentar. Esta empresa, Sovelmash, fica na zona econômica especial de Tecnópolis, em Moscou, e obteve este estatuto de residente da zona econômica especial em 2019 e daí beneficiou de incentivos fiscais e administrativos. Estamos a falar de uma empresa já construída, esta é a parte exterior, isto não é maquete, já é realmente algo que já está implantado. Então, esta é a parte exterior da nossa fábrica, digo. E também já está totalmente equipada. E aqui há todo um conforto, como disse, previamente a pessoa interessada em fazer parte deve assinar um contrato ou um acordo de investimento. E, além disso, tem direito a um certificado das ações que adquire, bastando primeiro fazer a verificação documental, não é? E aí, aprovado, já pode obter este certificado. Como participar aqui? É muito simples. Depois de se registrar, adquire um pacote de ações, não é? Tem o custo do pacote, os pacotes partem de $100 até $1 milhão. E, mediante esse pagamento, tem compensação em X número de cotas, dependendo do pacote que a pessoa adquire. Por exemplo, se vai adquirir este pacote de $750, vai ter 18.000 unidades, 18.000 cotas. E este cifrão aqui significa que é o valor nominal deste pacote. Conforme explicamos há momentos, a projeção do preço inicial na bolsa será de $1. Portanto, tendo 18.000 cotas, significa que vai ter $18.000, considerando aquele preço. Mas esse preço pode triplicar, quintuplicar e por aí em diante. Pagando aqui, nesta coluna, de uma só vez. Mas a empresa, reconhecendo que há pessoas que não têm essa possibilidade de pagar seus pacotes de uma só vez, então dá a facilidade de pagar em parcelas, em prestações. E no caso deste pacote de 750, então, pagando em prestações, teria 17.250 cotas. E aí pode ser o pacote de 1.000, que vai dar 26.000, pagando de uma vez, e 25.000 pagando em parcelas. Então, esta facilidade de pagar em parcelas parte do pacote de 500. E porque já estamos nos últimos dias ou semanas
ou meses para o fecho do investimento, qualquer pacote pode ser pago até 10 meses. E não vão além disso os prazos, porque estamos mesmo no limiar do fecho. A pergunta que surge é: como é que eu posso ganhar aqui? Quais são as possibilidades, as chances? E como é que isso acontece? Podemos explicar aqui as três possibilidades. A primeira é de uma bolsa interna, onde será possível, querendo vender de forma parcial ou total as suas cotas a um preço relativamente maior do que com que comprou, não é? Claramente que ainda será madrugada, porque, como vimos nos exemplos que nós demos, as ações vão crescendo de forma exponencial ao longo do tempo. Mas é livre-arbítrio, depende da decisão de cada um. A segunda possibilidade é de você deixar os seus ativos com a empresa para receber em forma de dividendos sobre os lucros que a empresa vai produzir e anualmente poder receber esses dividendos. E isso lhe dá uma receita passiva, residual e geracional, enquanto não vender os seus ativos, não é? Então, enquanto as ações valorizam, você vai recebendo os dividendos e poderá chegar a uma altura que queira vender na bolsa pública, que é a terceira possibilidade, com esse preço inicial de $1 por ação. Então, temos estas três possibilidades. É importante também esclarecer que, tratando-se de ativos geracionais, é muito importante nomear os herdeiros, porque somos seres finitos, um dia não estaremos aqui, e para que esses ativos não se percam, é preciso nomear os herdeiros para que a família possa se beneficiar. E temos todas essas condições no nosso escritório administrativo que nós recebemos quando nos cadastramos. E temos pacotes maiores que vão até 1 milhão, aqui só trouxemos alguns para dar o entendimento sobre esta matéria. Se vai adquirir um pacote de 5 mil, então vai ter compensação de 200 mil cotas e pagando em parcelas 185 mil. E temos muito boa nova nesta empresa Sovelmash, que está mesmo no final do investimento. Esta última semana, a empresa lançou uma promoção, não é? E acho que é uma forma também de gratidão da empresa por termos chegado a uma fase tão importante, que é produzir para o mercado e já fecharmos o investimento, porque tudo já está feito. E vamos perceber aqui a grande oportunidade que nós temos, não é, de podermos comprar as cotas a um preço muito mais baixo. E temos esta tabela comparativa, onde temos o preço do pacote aqui na primeira coluna, não é? E a quantidade de cotas ao preço atual da fase 20. Penso que todos estamos informados que o investimento obedece etapas,
fases, são 20 fases em termos de investimento. Então, agora estamos na fase 20, na última fase, mesmo bem pertinho do fecho. Então, com $500, por exemplo, nós temos, aos dias de hoje, 11 mil unidades. Conseguimos ver aqui, 11 mil ao preço da fase 20. E esta promoção que a empresa que lançou, com os mesmos $500, podendo pagar de uma só vez ao preço da fase 13, tem 88.500 cotas. Olha esta diferença, muito grande. É uma grande oportunidade. Todos aqueles que podem se esforçar poderiam aproveitar esta oportunidade. E por que é que surgiram estas cotas da fase 13, se estamos na fase 20? A verdade é que, como a empresa dá a possibilidade de as pessoas pagarem os pacotes em prestações, ao longo do tempo, há pessoas que perdem a capacidade de continuarem a pagar e concluírem o pagamento do seu pacote. Então, esses pacotes são cancelados, mas a pessoa não perde o que pagou, fica com as cotas que pagou e a empresa recolheu aquilo que não foi pago e formou novos pacotes. Está a dar esta possibilidade de os investidores comprarem ao preço da fase 13, não é? Onde tem compensação em maior número de cotas, mas são pacotes de pagamento único. E nós vimos que muitas pessoas estão a enxergar esta possibilidade, esta oferta. Em 3 dias, a empresa vendeu mais de $1 milhão. Todos vimos. E agora estamos com ainda 900 mil dólares por ainda serem vendidos, né? Então, nós só temos que correr, vamos juntando e ver se conseguimos comprar pelo menos um pacote aqui. Se você não pode comprar o pacote de 1.000, por exemplo, esforce-se em comprar de 500, de 250, e quem pode comprar mais de 10 mil, a partir do pacote de 5 mil, mesmo nesta promoção, você pode pagar em prestações. E 5 mil lhe dá mais de 1 milhão de cotas, o que é bastante bom. Então, é o que nós temos aos dias de hoje. E vamos nos apressar porque cada dia estão a comprar as cotas e tudo está já a ficar esgotado. 5 mil, ao preço de hoje, tens 200 mil cotas, mas com o preço da fase 13, tens 1.190.000. É uma diferença abismal. E não esquecermos que cada cota, cada ação vai valer no mínimo $1. Significa que com 5 mil dólares você já vai ter mais de 1 milhão de dólares. Eu estou aqui a me imaginar com 1 milhão de dólares. Meu Deus, é um dinheiro bastante bom para não só o consumo pessoal, projetos pessoais, mas também já com uma capacidade para fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então, é esta oportunidade, esta promoção que nós temos, vamos correr,
para podermos aproveitar. Estamos a falar aqui de uma empresa com uma perspectiva de expansão pelo mundo e nós, como cofundadores, vamos ter participação nesta grande expansão por outros territórios. Tudo que for produzido em qualquer lugar, nós vamos poder ter rendimento aqui. Então, isso aumenta ainda mais as nossas chances de ganhar mais e mais. E agora vamos falar sobre a aeronave, que assistimos um vídeo antes de começarmos esta nossa live, com várias matérias sobre os planos deste projeto, que vai produzir aeronaves dirigíveis de vários tamanhos, de várias utilidades, e vem para revolucionar esta área aeronáutica. Trata-se de uma área que não é nova, começa na década de 30, mas depois esteve estagnada depois do acidente que aconteceu em Hindenburg, não é? E a aeronova surge agora com inovações jamais vistas em termos de segurança, sobretudo, e quer revolucionar este setor de transporte que vai fazer diferença no mercado. Trata-se de aeronaves que não vão precisar de combustível para descolarem, vão ter menor impacto sobre o meio ambiente. Sabemos que estes combustíveis que estão sendo usados agora, o Jet One, libera gases nocivos para o meio ambiente. Também vai ser um meio de transporte muito mais seguro, usando um gás mais seguro, mais leve que o ar, que é o hélio, e também com baixos níveis de ruídos e vibrações. Então, vai ser muito agradável poder voar nestes dirigíveis, que também tem outras vantagens competitivas em termos, por exemplo, de custo, que é muito mais baixo, cerca de 250% comparativamente aos aviões, 1000% em relação aos helicópteros. Também vai ter a sua capacidade de carga aumentada em cerca de 70%, comparando com os aviões que nós conhecemos agora, e 1000% em relação aos helicópteros. Também vai ter velocidades razoáveis comparativamente aos navios que são praticamente uns cágados marinhos, não é? Muito morosos. Aqui vamos ter dirigíveis, aeronaves com velocidades muito melhores e ultrapassando até veículos terrestres e aquáticos, no caso, não é? Além dessa grande vantagem de poderem aterrar em qualquer lugar, contanto que haja um espaço para eles pousarem. Vamos ter aqui também um meio de transporte que vai poder executar dezenas de tarefas que hoje não é possível com a aviação que nós temos. E vão, por isso, atuar em várias áreas, essencialmente na área publicitária, na área do turismo, salvamento, resgate, monitorização das cidades, área florestal, geológica, comunicações, enfim, vai ser uma verdadeira revolução. E nós, eu, pessoa humilde, nunca me imaginei a participar
na fundação de uma empresa deste gabarito, não é? Jamais me passou pela cabeça, mas Deus quis que também fizesse parte e aqui estou, e acho que isso é comum para outras pessoas que estão aqui, com exceção de algumas, talvez, mas em nossos países ainda não usamos muito este modelo, então penso que somos muitos, que é a nossa primeira experiência nesta matéria. Estamos a falar aqui de um meio de transporte que vai poder ajudar bastante, porque a maior parte dos nossos países tem problemas de vias de acesso e muita carga não consegue chegar onde deveria chegar. Mas com os dirigíveis isso será muito mais facilitado. Além de encurtar a cadeia de valor da logística, porque eles podem pousar, por exemplo, na fábrica, carregarem direto para o destino, o que não acontece hoje. O produto tem que passar por vários estágios, é carregado num caminhão, depois tem que ir ao porto, depois tem que ser descarregado, carregado, enfim, tudo isso encarece o produto, não é? Por isso que vai ser muito mais barato, além de contribuir para o desenvolvimento da agricultura e com todas as vantagens sobre o meio ambiente. Estamos aqui a investir. E o que é que se pretende construir com esse investimento que cada um de nós está aqui a fazer? Num projeto de 3 a 5 anos, que é a primeira fase, pretende-se construir este empreendimento que vemos aqui na tela, constituído por complexo de testes de voo, centro de formação, complexo aeronáutico, gabinete de design, centro de produção e os hangares. Isto vai precisar de cerca de 100 milhões de dólares, né? E neste momento estamos um pouco mais de 15 milhões que já foram atraídos. Ainda temos um trabalho pela frente. Mas depois que isto tudo for construído, vamos ter um ativo com um nível de capitalização de 1 bilhão de dólares, o que é muito bom. Investirmos numa empresa que vai logo atingir esse nível de capitalização. À semelhança da Sovalmash, a Aeronova também vai se expandir pelo mundo na segunda fase. E estamos a falar aqui de uma tecnologia que já deu passos enormes, vemos aqui na tela o dirigível Nova 01, que foi um dirigível de teste e que foi um sucesso e abriu caminho para o projeto ser acelerado. E hoje já estão sendo construídos outros dirigíveis, graças a essa vasta equipe de especialistas, que parte deles estivemos a acompanhar no vídeo sobre o seu rico currículo. Além dos dirigíveis, a empresa vai produzir os veículos estratosféricos que vão ser mais usados nas comunicações, na investigação científica e também na navegação. E a Aeronova quer também explorar da melhor forma a camada estratosférica. Este projeto conta com a colaboração de instituições relevantes dentro da aviação na Rússia, como seja a universidade tradicional secular, que é a Universidade Técnica Estatal de Moscovo, BAUM. E ouvimos
E acompanhamos no vídeo que alguns daqueles especialistas foram formados aqui nesta universidade. Então, é uma universidade renomada. Temos o Instituto de Aviação de Moscou, o Gabinete de Design da Automática, a Academia de Aviação e Ciências Aeronáuticas. Estas instituições participam no projeto com o seu conhecimento e adiam a sua gratificação para depois da maturação do projeto. Em termos de investimento, temos 1 bilhão de cotas, que 49% são para os investidores e 51% para os desenvolvedores do projeto. Em termos de financiamento, o projeto vai compreender 20 fases, sendo que estamos na fase 3, não é? E no limiar de passarmos para a fase 4. Só falta um pouquinho só para fecharmos o último indicador, que é o investimento, porque está programado para, nesta fase 3, captarmos 5 milhões de dólares. E estamos quase lá. Só que, neste momento, as nossas atenções, ou a atenção de muitas pessoas, está mais virada para a Solvelmash. Mas estamos aqui também a conseguir resultados fenomenais. Temos neste projeto também os pacotes que partem de 100 dólares até 1 milhão de dólares e cada um se posiciona onde pode, onde o bolso chega. A interpretação é a mesma, temos o custo do pacote, temos a compensação pagando de uma só vez e também parcelado. Se vai apostar num pacote de 3 mil, por exemplo, já vai ter quase 1 milhão de cotas, 921 mil. E se paga em prestações, 912 mil. E podemos ler confortavelmente a tabela, já temos a interpretação de como isto funciona. Com 500 dólares, tem mais de 100 mil, 135.500. Cada um pode se posicionar onde pode. O que não tem que ser é ficar parado, é ficar de fora, porque estamos aqui perante uma grande oportunidade. 10 mil já tem mais de 3 milhões de cotas. Então, vamos olhar isto com muita atenção e aproveitarmos bastante. Estamos a falar de uma empresa que, apesar de ter só 2 anos de funcionamento, já deu passos muito importantes, já tem encomendas comerciais, uma encomenda de 3 aeronaves para uma empresa de petróleo e gás para a área publicitária. Significa que a empresa já vai encaixar, não é? E podermos acelerar também. Está sendo adquirido um aeródromo de 20 hectares, onde será implantado aquele empreendimento que nós vimos há momentos. E isso está num processo bastante avançado, tudo está a acontecer. A empresa participou em 2025, em novembro, no Airship Show, em Dubai, que é uma feira internacional da aviação, onde expôs a sua tecnologia e atraiu a atenção do mundo. E vimos agora, final de julho, que a empresa também participou no evento aeronáutico, num show aeronáutico na Rússia, em Novosibirsk, e que foi um sucesso, não é? Atraiu também a atenção de muitas pessoas. E é isso.
que leva a boa nova para muitas pessoas. À medida que vão tendo contato, vão tendo conhecimento, também podem ter esta oportunidade de se juntarem a nós. Diante de tudo isto, como é que pode começar aqui a investir, se estiver interessado? É muito simples, através da pessoa que lhe convidou a esta live ou lhe apresentou esta oportunidade, você vai se registrar com a assistência dessa pessoa ou dos líderes apoiando e depois estará em condições de comprar o seu pacote e aí preparar um futuro diferente para si e para a sua família também. Criar um futuro diferente do presente. Mas se nós ficarmos parados, claramente que vamos ter o mesmo resultado de hoje, que temos a obrigação de mudar. E a Solar Group atua dentro destas áreas, apoia os projetos inseridos nestas áreas aqui, a energia verde, produtos farmacêuticos, dessalinização da água, investigação espacial, inteligência artificial e reciclagem de resíduos. Vem se empenhando em poder trabalhar com projetos que tem impacto sobre o meio ambiente. E vamos ter aqui oportunidades infindáveis, empresas chegando para serem financiadas. Neste momento, temos estas duas, a Motores Dionovs e a Aeronova com dirigíveis de nova geração, e depois temos no plano um terceiro projeto que a empresa ainda vai anunciar. E a perspectiva do CEO da Solar Group é trazer cerca de 100 empresas. Portanto, ainda temos muito para investir, porque as oportunidades vão chegar. E até aqui falamos do investimento, mas de forma muito breve, gostaria de apresentar uma outra janela, uma outra possibilidade que pode nos dar uma renda, que é o programa de afiliados, que tem sido comumente usado neste século XXI, onde as empresas já abandonaram os métodos tradicionais e atuam de forma partilhada com as pessoas interessadas. Aí também consegue poupar mais e dar oportunidade às pessoas de ganharem dinheiro. Isto é opcional. Você pode investir e ficar com a informação, não dizer nada a ninguém, mas aqueles que têm a vontade de passar esta boa nova para as outras pessoas, então podem aqui assinar um contrato para serem embaixadores da marca, poderem promover, levar a informação para outras pessoas. E, com isso, ter um rendimento imediato. Enquanto que no investimento você tem que respeitar um certo protocolo, que é esperar a maturação do projeto. Aqui, com as referências, você tem um rendimento imediato, que pode usar para investir ou também para usar para outros fins. Conheço pessoas que estão a investir bastante já com o dinheiro que ganham aqui na Solar Group. Eu própria não sou exceção do que ganho, também estou aqui a investir. E aqui há esta oportunidade de poder crescer, de poder construir a sua carreira aqui.
saindo de sócio, por onde todos nós começamos quando nos cadastramos, e depois, com o seu trabalho, passar para especialista, para mestre, perito, profissional e, por fim, para presidente. E o que é que você tem aqui? Tem um rendimento ilimitado através desse trabalho. A empresa vai lhe pagar 15% sobre os seus convidados diretos, não é? E quando chega a nível de profissional, já são 16%, assim como na categoria de presidente. E vai ter também o benefício dos níveis de aprofundamento de acordo com a categoria onde você estiver, não é? E vai decrescendo aqui o rendimento, quanto maior for o afastamento dos níveis, não é? Nos níveis mais afastados, o rendimento vai baixando. Portanto, valoriza-se muito aqui na Solar Group o seu trabalho direto. Você ganha, você cresce com a partir dos convidados diretos. E vamos entender melhor isso nos critérios. O que é que você precisa fazer para poder atingir esses níveis? 3 critérios: o seu investimento pessoal, os seus convidados diretos e o investimento total seu e dos seus convidados diretos. No especialista, precisa investir US$ 250 pessoalmente, convidar 2 pessoas que no mínimo investam US$ 100 e para fazer 450. Mestre, investir pessoalmente US$ 500, convidar no mínimo 3 pessoas que investam 200 cada uma, não é? E 2.000 no total. Há uma dúvida. Mas se eu convido 2 pessoas, atingimos este investimento de 2.000 ou mais, posso ser mestre? Não. Pode ter aqui um total de investimento de 5.000, 10.000, mas se não tiver no mínimo 3 pessoas que cada uma investiu 200 ou mais, não vai poder atingir esse grau de mestre. Idem aspas, aqui no perito, que tem que formar três mestres e encaixar no mínimo 5.000, não é? Atrair um investimento de 5.000. Profissional 5.000, formar 3 peritos e 10.000 total. Presidente, investir pessoalmente 10.000, formar 5 peritos, ter um investimento total de 20.000 e depois requalificar a cada 6 meses, formando um perito ou investindo US$ 10.000. Se não fizer isso, então você não vai poder manter este estatuto de presidente. Falamos aqui de uma empresa que é mundialmente reconhecida pela sua integridade e confiabilidade. Então, tudo quanto nós queríamos aqui apresentar hoje. Resta-me agradecer a vossa atenção e foi um prazer enorme. Espero vê-los na próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e vou passar de volta a palavra ao líder Miguel. Por favor, Champ. Muito certo, Champ. Fantástica apresentação. É um gosto enorme ter os seus préstimos na comunidade. A comunidade agradece com muito carinho e é sempre bom ter a campeã como apresentadora, porque nos enche com muitos inputs, não é? Então, campeões, este é o momento para podermos apresentar algumas questões, considerações finais sobre esta nossa chamada de hoje.
E tratar é só uma questão de levantarmos a mão ou escrever a questão no chat. Um dado, se calhar, adicional está relacionado com a viagem para a Rússia. Estar reativada a viagem. Lembram que a viagem foi adiada em virtude desta grande notícia que tivemos no dia 22, portanto, de setembro, ou seja, de agosto, do início, ou seja, da autorização formal para o início da produção. Então, neste contexto, a viagem ficou cancelada e volta a se ativar e, portanto, vai se realizar no dia 22, ou de 22 de setembro até 27 de setembro. Portanto, 5 dias para este compromisso. Um dado ainda importante é que, contrariamente à notícia que ouvimos nas redes sociais, segundo a qual de Moçambique para a Rússia, os moçambicanos, neste caso, não tinham necessidade de pagar visto de passagem ou de entrada na Rússia, ah, contactada a embaixada da Rússia hoje, ah, tivemos a informação oficial de que sim, é necessário o visto. Para os campeões que, portanto, vão fazer parte desta excursão para a Rússia, terão um visto de turismo, praticamente. A Sela Group vai enviar, neste caso, os documentos que comprovam a legalidade, não é, dessa estadia dos ilustres que vão partir tanto de Moçambique, assim como de Angola. Portanto, o que devemos fazer portanto, enviar os passaportes para quem está interessado em viajar, para o campeão Miguel, para mim, campeão Miguel, e farei chegar à sua grupo o mais breve possível para que possa nos enviar as cartas, não é, de confirmação da nossa estadia no solo, não é, russo. E, portanto, quanto mais rápido pudermos canalizar estes documentos, melhor. O visto da Rússia, pela experiência que tivemos, não leva 2 semanas, não é? Nós tivemos o visto em uma semana, mas digamos que temos que antecipar os documentos para que possamos enviar para a Sela Group fazer reservas de alojamento e para conseguir ter os documentos formais que nos dão boas-vindas, não é? Na Rússia. Portanto, por favor, quem está interessado, eh, envie os documentos para mim, nomeadamente o passaporte, com validade no mínimo de 6 meses. Validade mínima de 6 meses. Basicamente, esta é a notícia. O custo da passagem, porque os parceiros, como nós sabemos, terão que custear por si a passagem, é de cerca de US$ 1.700. US$ 1.700. A Sala Globo custeia as outras despesas, portanto, havia uma confirmação ainda por se dar relativamente às despesas de alojamento. A Sala Grupo está disponível a custear as despesas eh, para um número aceitável, né? Mas sabemos que os moçambicanos não são muitos que vão participar nessa excursão. Então, a partida, estamos a dizer que a Sala Grupo vai se ah, responsabilizar, não é? Então, estão aqui abertas as possibilidades de viajar para a Rússia, conhecer a empresa in loco, não é? Conhecer a administração, ah, todo esse aparato tecnológico que estamos a desenvolver e trazer, portanto, experiência material. A participação dos ilustres vai ser de grande valia para a nossa comunidade, para não apenas ouvirem da campeã Maria Magaia, do campeão Abner Costa ou de mim, campeão Miguel, mas sim de outros campeões que lá possam visitar e trazer este seu testemunho. Em linhas gerais é isso. E também estamos a preparar o nosso evento, a nossa conferência de setembro. Vai ser no dia 19 de setembro, portanto, 2 dias antes da partida para Moscou. Então, será bom convidarmos os nossos para participar. Seguramente, até a data, não vejo possibilidade de as ações
em promoção estarem ainda em vigor. Estaremos numa outra realidade, mas temos grandes projetos que estão aí, neste caso a Aeronova, e quem sabe, depois de sair a Sova Mais, como é de costume, na onda de trazer 100 empresas, mas uma de cada vez, teremos a terceira empresa e cada um de nós vai se tornar coproprietário. Esta é a notícia que eu gostava, ou estas são as notícias que gostava de partilhar com os campeões e com as campeãs e para o nosso consumo. Não vejo nenhuma questão no chat, não vejo nenhuma mão levantada. Portanto, podemos desde já agradecer a participação de todos os campeões, com votos de bom descanso a todos. Campeã Maria Magaia, alguma nota adicional? Não, não. Champ, já está tudo dito. Muito obrigado e bom descanso a todos. Bom descanso a todos, bom descanso à campeã Maria Magaia, depois de um excelente trabalho. Até amanhã, até no domingo, se Deus quiser. Adeus a todos. Os microfones estão desbloqueados. É, Bom bom descanso. descanso. Bom descanso. Até amanhã. Até domingo. Bom descanso a todos. Até domingo, bom descanso. Muito obrigado, Maria Magaia, pela belíssima apresentação. Muito obrigado. Estamos juntos. As aves da mesma plumagem vão juntas. Até o topo onde todos merecemos. Exatamente. Nos encontramos lá. Exatamente. Obrigado. Tchau.